Olá, queridos, boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos dar início à nossa live e queremos já agradecer ao nosso Deus por tanto cuidado, por tanto zelo, por esse meio de transmissão, que Ele tem usado para falarmos do seu grande amor, para dizermos que Deus é bom, que as suas misericórdias elas não têm fim. E louvado seja Deus porque esses dias o povo de Deus tem buscado a sua palavra, o povo de Deus tem sido usado como instrumento de Deus nos meios de comunicação, como Facebook, Instagram, Twitter e outros meios, E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque as misericórdias dele, elas não têm fim, Então que você, amigo, não passe direto, mas pare para ouvir a palavra, para ouvir a voz de Deus, através de homens e mulheres de Deus, que se dispõem a estar falando desse amor imensurável que é o amor do nosso Deus. Eu quero ler no Salmo 118, que diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nosso Deus, porque as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Nós temos vivido de milagres, nós temos vivido dias em que podemos ver, provar que o Senhor é bom e que essas misericórdias dele, as misericórdias de fato, elas não têm fim, elas duram para sempre. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esse momento, por tudo que tem nos acontecido, pelo teu grande cuidado. Pai, nós louvamos, nós engrandecemos a Ti, nós rendemos a Ti honra, glória, louvor, exaltação, porque Tu és Deus, Senhor, e nós queremos render a Ti, que é o dono das nossas vidas, queremos render a Ti, que é o dono das nossas famílias, é aquele que tem falado aos nossos corações, esquadrinhado os nossos corações, Pai. E nessa noite, Senhor, fala conosco, enche-nos da Tua palavra, Senhor. Renova-nos nessa noite, que a nossa perspectiva em Ti, Senhor, esteja aguçada diariamente, Pai, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, pelo Teu cuidado, nós exaltamos a Ti, porque o Senhor, de forma poderosa, tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado das nossas famílias. Te louvamos, Senhor, porque mesmo em meio à quarentena, Senhor, em nossos lares, podemos, ó Deus, levar a Tua palavra, podemos declarar que o Senhor é Deus, podemos levar, ó Deus, uma palavra a um coração que se encontra aflito, a uma família que se encontra sem esperança. Então, Deus, em nome de Jesus, alcança vidas, alcance famílias. Traz de volta aqueles que um dia, ó Deus, Te confessaram, mas por algum motivo, Deus, pararam no meio do caminho. Então, Pai querido, traz de volta aqueles, ó Deus, que o Senhor chamou pelos nomes, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós engrandecemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom. Vamos adorá-lo, dizendo que é o Espírito do Senhor que está sobre nós, é sobre este selo, o selo do Espírito, que nós adoramos, que nós invocamos, que nós buscamos do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, por cada um que já está participando dessa live. Está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Aleluia, Deus. O Espírito do Senhor está presente
presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame. Aleluias. A fim de que se chame. Sinta a presença de Deus aí na tua casa, querido. De que se chame. Carvalho de justiça. E Deus nos chamou com propósito. Cada um de nós fomos chamados pelo Senhor com um propósito, porque Deus é um Deus de propósito. Então receba nessa noite a poderosa presença do Senhor aí na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, Louvado seja forças Deus. para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar um ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalho de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça, a fim de que Louvado seja Deus. a fim de que Glória ao se teu nome, chame, Jesus. a fim de que se chame carvalhos de justiça. Aleluia. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que Ele nos ungiu. Para pregar o ano aceitável do Senhor. Para pregar libertação. Para pregar que essa graça dEle é grande, é imensurável. Salmo 118, versículo 4 diz: diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Que nessa noite o Senhor possa estar falando ao seu coração, que nessa noite o Senhor possa de uma forma poderosa trazer gozo, trazer paz, trazer alegria ao seu coração. Eu não sei como você passou o seu dia, eu não sei como está sendo, mas eu quero te dizer que existe um Deus no céu que colhe cada lágrima. Existe um Deus no céu que cuida de nós. E quando Deus ministra ao nosso coração, é porque primeiro Ele fala conosco. Então, essa palavra que Deus colocou em meu coração, Deus colhe as tuas lágrimas. Deus colhe as minhas lágrimas. Porque Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Que façamos dessa palavra, que façamos do nosso Jesus, o nosso rochedo, aonde nós podemos nos esconder,
a quem podemos clamar, a quem podemos nos debruçar e dizer: Senhor, hoje eu não estou bem, mas o Senhor ainda é comigo. E Ele sempre será, né? Então digam, pois, os que temem ao Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Nos apeguemos a esta palavra, nos apeguemos a este Deus que é grande, que é poderoso, que é excelso, que é onisciente, que é onipresente. É um Deus que esquadrinha as nossas vidas, o nosso coração. Essa noite nós ouviremos a palavra de Deus ministrada pela vida do pastor Hodson. Que você aproveite, chame a sua família, queira ouvir a palavra do nosso Deus. E a partir dela, mudar de vida. E a partir dela, desejar uma vida plena ao lado do Senhor. Deus abençoe, queridos. Aleluia. Olá, queridos irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem. É uma satisfação voltar a interagir com todos vocês. Nossa oração continua sendo que Deus abrevie esses dias, considerados por todos mundialmente como dias maus. Nós queremos compartilhar neste momento a palavra e esperamos, iluminados pelo Espírito do Senhor, compreender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. O texto para nossa reflexão está em Paulo escrevendo a primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Paulo escreve aos Tessalonicenses a primeira carta, o capítulo 5, versículos de 16 em diante. Você pode acompanhar com sua Bíblia e assim interagir conosco neste texto tão oportuno, apropriado à nossa circunstância. Leiamos o texto. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 em diante. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda forma de mal, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso ser, espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Queremos falar neste texto no título O comportamento interior do crente. Amados irmãos, vamos sugerir uma atitude interior do crente que pode responder a contento às circunstâncias adversas que estamos vivenciando. A palavra é fiel, poderosa e imorredora. A palavra não fica caduca e, portanto, ela tem o poder de nos falar
nas circunstâncias atuais que estamos vivendo. Eu quero sugerir, a partir do texto de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 16 em diante, que existe um comportamento que pode pôr em ordem o nosso mundo interior, organizar, não com uma subjetividade psicológica, uma subjetividade humanística, mas a partir do poder, do tônus vital que o Espírito Santo pode realizar e aplicar às nossas vidas, colhendo um resultado altamente promissor. Portanto, o comportamento interior do crente. Um comportamento que, de dentro para fora, irá nos impulsionar, sem dúvida, a um domínio próprio, um autodomínio, um emocional mais equilibrado, uma paz que excede o entendimento, uma resposta a picos de ansiedade que nos assaltam por notícias e dúvida concernente ao futuro, prioridades que temos que tomar na vida em tempos assim. Mas o nosso mundo interior precisa estar organizado. E eu acredito que esse texto de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, de 16 em diante, põe em ordem o nosso mundo interior. Acredito que Paulo sugere, e mais do que uma sugestão, é uma ordem aos cristãos de Tessalônica, que sem dúvidas viviam tempos difíceis, e Paulo traz uma palavra de atitude interior para os crentes. Portanto, o comportamento interior do crente, a atitude interior do crente, está aqui sugerida de maneira simples, direta, de maneira patente. Os versículos curtos, quando eles são claros e resolvidos, como o versículo 16, o versículo 17. Mas esse texto que lemos, Paulo opta por finalizar esta primeira carta com ordens diretas, mas que são conclusivas a respeito da atitude, do comportamento interior do crente. Eu espero que, ao elencar este comportamento em alguns pontos, venha ao encontro da sua alma, lhe trazendo uma ordem interior, lhe trazendo um sossego, sossegai em Cristo, lhe trazendo paz que excede o entendimento, descarregando a ansiedade e lhe ajudando a lançá-la sobre Cristo. Que neste confinamento vemos que a saúde, e o texto de Paulo finaliza dizendo que a alma, o espírito, o corpo,
o homem integral seja assistido por esta palavra que Paulo entrega aos crentes de Tessalônica. De maneira que, com o emocional organizado, com o espírito predominando sobre o corpo, predominando sobre as emoções, com o espírito alimentado na palavra e dominando o corpo, nestes dias de confinamento, se não ordenarmos o nosso mundo interior, por isso falo sobre comportamento, o comportamento interior do crente. Se não ordenarmos muito bem o nosso comportamento interior, haverá uma predominância das emoções, haverá uma predominância do corpo, haverá uma predominância da carne, e veremos isso nas discussões, nas brigas, na ansiedade exacerbada. Um pouco de ansiedade prever um medo, está diante, é até salutar, mas quando ela se torna crônica, descontrolada, portanto, que as faculdades inferiores não nos dominem neste momento. O medo não suplante, seja suplantado pela verdade do amor, das promessas, a certeza da palavra do Senhor, das promessas do Senhor. Portanto, que o nosso mundo interior ordene, de dentro para fora, o nosso mundo exterior, a nossa casa, e que nos ajude a priorizar, queridos irmãos. Se trata também de prioridades. Veja a prioridade de Marta, trabalhar. A prioridade de Maria, ouvir a palavra de Deus. O problema não estava em trabalhar, o problema estava em trabalhar na hora errada. O problema estava em trabalhar na hora de ouvir a palavra. O problema estava em subusar aquele momento que era potente, fértil aos pés de Cristo. Trabalhar não é algo para se desencorajar, mas o momento não era aquele. O momento era de aproveitar aos pés de Cristo e ouvir a palavra. Eu gostaria de dizer que a partir de um comportamento interior organizado, posto em ordem, podemos sim organizar o nosso mundo exterior, a nossa casa, a nossa convivência, os níveis de ansiedade, de medo. Então, vamos ao texto propriamente lido e dito. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. O primeiro elemento de ordem que ordena o nosso mundo interior. O primeiro elemento que nos traz um comportamento interior esperado por aquele e praticado por aquele que deseja ter, em tempos difíceis, vitória, sucesso. Versículo 16: regozijai-vos sempre. Não pense que este texto é uma ironia. Não pense que este texto é uma impossibilidade. O apóstolo não o trata assim. É muito possível, é muito prático, é uma força de comando interior que põe em ordem nossas prioridades e o nosso mundo. Regozijai-vos sempre. Não vou entrar na exegese, no detalhe, nas explicações do que isso significa. Quero deixar para uma interação. Que você pense comigo, interaja nas possibilidades de regozijar-se sempre.
não só em momentos bons, em momentos isentos de sofrimento, de medo, de angústia, mas ele diz: regozijai-vos sempre. Voltar a sentir gozo. Pensou em ser uma ironia? Pensou em ser uma impossibilidade? Se pensarmos em nível humano, é impossível. Como vamos alcançar o regozijar sempre, se nós não temos a capacidade em nós mesmos, o atributo, a possibilidade? Nós nos perdemos sempre quando dependemos de nós mesmos. O fim de todo homem que confia em si é o manicômio. É ficar perdido e atordoado em meio ao caos. Regozijai-vos sempre é a primeira palavra de ordem que o apóstolo, no versículo 16, eu queria que você pensasse, não como uma impossibilidade, o regozijar-se sempre. Também não queria que você reduzisse o sentido do verbo, como se fosse simplesmente o abrir dos dentes, o estar rindo e dando risadas. Que força é esta que não vem, não tem a fonte em nós? E graças a Deus, porque não depende de nós. Senão estaríamos como se fosse em uma areia movediça. Não é autorreferente. É referente do alto, mas não é autorreferente. A referência não está em nós, senão afundaríamos. A referência é a referência do alto. Olhar para o alto, de onde vem a vossa salvação. Está no Senhor. Não é possível que você tenha um nível tão equilibrado em você mesmo, um nível de paz que exceda todo entendimento em você mesmo. Não é possível que você tenha uma administração emocional em você mesmo. Vai ruir, vai falir, não é possível. Tem que estar fora de você para que venha para dentro de você e exerça uma ordem, que ponha em ordem os seus sentimentos, as suas prioridades, a sua vontade, o seu querer. Ponha em ordem essas taxas de ansiedade, de preocupação. Regozijai-vos sempre. Eu quero perguntar para você: é inalcançável o texto do versículo 16 do apóstolo Paulo? É inalcançável? Não pensa ser possível regozijar no Senhor em tempos de quarentena? Em tempo de coronavírus e de ameaça, que antes parecia tão distante e chegou até nós? Você acha que regozijar é impossível, inalcançável? Porque o texto diz sempre, agora, aí como você está. E o que seria regozijar? Que ordem é esta? Que tônus vital, que força interior, de onde advém? Como é possível? Estaria em quem? Versículo 17, o outro elemento do comportamento interior do crente. Orai sem cessar. Me parece que de propósito está no 17, porque o regozijo só virá deste segundo verbo,
orai sem cessar. Quem não ora não vai regozijar. Quem não ora não vai outra vez sentir gozo no Senhor, alegria no Senhor. Quem não ora será sucumbido. Porque a oração é um exemplo de dependência. O coronavírus nos ensina muitas lições, eu não vou entrar nesta questão técnica, mas nos ensina lições, por exemplo, de impotência humana, de um atraso. Os cientistas estão correndo e quando eles descobrirem será Deus que estará agindo sobre tudo, mas há um atraso, a doença já ceifou muitas vidas. Estamos, de certa forma, mesmo que não seja totalmente, encurralados e trancafiados em casa. Há um medo patente. E uma das lições é a lição da dependência. E a oração nos ensina a sermos dependentes. E se o versículo 16 diz que é para regozijar sempre, o 17 diz que é sem cessar a oração. Orai sem cessar. A oração é muito peso quando ela é formal. A oração é muito peso quando ela é mecânica. A oração é muito pesada quando ela é apenas de horário pré-determinado. Mas quando ela é um estilo de vida, um jeito de comportar-se, um jeito de estar ligado e conectado sem cessar com aquele que é o dono da vida, é quem me comunicou o ser, porque eu não era, eu não existia, ele que sempre existiu, é o alfa e o ômega, é o princípio e a razão da minha vida. Portanto, queridos irmãos, o versículo 17 fala de mais um elemento do comportamento interior do crente que sem dúvida pode ordenar em tempos difíceis uma vida mais bem-sucedida. Versículo 18. Em tudo dai graças, e parece que a ironia, entre aspas, aumenta aqui. Em tudo dai graças. Parece que sugere um masoquismo, uma alegria no sofrimento. Seria isto? Tá doendo e eu tô agradecendo. Eu gosto de sofrer, eu gosto de apanhar, eu gosto de chorar. Eu gosto da doença, eu gosto da morte. De maneira nenhuma. É muito mais profundo, é muito mais significativo. Em tudo dai graças fala de uma possibilidade, de um tônus vital, de uma força que não é humana, que não tem em nós a fonte, que não tem em um conhecimento intelectivo, que não tem na leitura de um livro a fonte, que não tem na política, nos gestores, que não tem no resultado, que não é a partir de um resultado que eu posso dar graças ou não, não é a partir da cura que eu dou graças ou não, não é a partir das circunstâncias, mas em todas elas, em tudo, o texto diz: em tudo dai graças. Como isto é possível? Não é possível se eu não oro, não é possível se eu não regozijo no Senhor, não é possível se eu não lanço sobre Ele, não é possível se eu não dependo dEle, não é possível se eu não estiver nele e Ele em mim, não é possível se eu não estiver submerso nessas águas, não é possível se o vento que sopra eu não sei de onde vem nem para onde vai, se eu não estiver dominado
submergido nessas águas do Espírito. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é masoquismo. Não é uma rasura de um entendimento que tenta explicar por um arrazoar humano. É um poder sobre todas as coisas, é um poder que nos faz em tudo dar graças. No versículo 19, antes de chegar no 19, eu poderia lhe perguntar, você estranha, há um estranhamento em um versículo contundente como esse, em tudo dar graças? Há um estranhamento da sua parte? Não tem conseguido agir assim? E por que não tem conseguido dar graças a Deus em Cristo Jesus por tudo? Você acha uma ironia? Acha que o apóstolo está brincando e coloca em um tom de brincadeira, como se colocasse um doce inalcançável para uma criança e mesmo assim pedisse que ela pegasse? Será que o apóstolo Paulo está brincando conosco? Será que não seria possível dar graças a Deus em toda e qualquer circunstância? Se você pensa que não, talvez não tenha experimentado ainda, talvez esteja nos quadrantes e nos limites humanos, da razão humana, do sentir humano. Não tenha experimentado o que é andar por fé e não por vistas. O que é fechar os olhos e estender a perna onde não há caminho, onde não há ponte. E quando a perna se estende, a ponte vai se formando debaixo dos pés. Mas lá ela não estava, eu não a vi, mas ela foi se formando. Em tudo dai graças, queridos irmãos. É uma ironia, você não tem conseguido, ou você não entende o texto assim como eu estou explanando. Versículo 19, mais um elemento do comportamento interior do crente que espera ter sucesso e ser vitorioso em toda e qualquer circunstância. Versículo 19, não apagueis o espírito. Não o coloque em segundo plano. Seja sensível à sua voz, ao seu agir, ao seu falar, ao seu conduzir. Hoje, se ouvirmos a voz do Senhor, não devemos endurecer os nossos corações. Aprenda lições nesta quarentena. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Está percebendo que na quarentena você não tem pensado em comprar um novo carro? Não tem pensado em comprar uma nova casa? Tem pensado em administrar internamente coisas que saltaram como prioridade, o relacionamento, a saúde da sua família, o administrar das coisas que valem, das coisas que não valem tanto agora. Não apagueis o espírito, porque tudo que falamos até agora depende dele. Não dá para orar sem o espírito, não dá para regozijar se a força não vem dele. Não dá para em tudo dar graça se não se compreende pelo Espírito Santo as circunstâncias que nos ocorrem. Não apagueis o espírito, ainda ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Espírito a lhe falar em tempos como este, tempos oportunos, a cair em si. E o filho pródigo caindo em si,
sofrendo uma metanoia, disse, é quando caímos em nós mesmos e caímos de nós, da dependência de nós mesmos, para além das nossos arrazoamentos, dos nossos raciocínios, ser conduzido pelo Espírito do Senhor, que não é a subjetividade, que é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que fala, que sente, que ouve, que chora, que intercede por nós. Estamos muito bem conduzidos se assim for, mas não apague a ação do Espírito Santo. Aqui é como se ele fosse tomado como uma chama. Pense em uma chama de vela. É uma analogia, aqui é como se ele fosse tomado por a analogia de uma chama. Não apagueis o Espírito. Você vai precisar deste fogo. Você vai precisar deste aquecedor da alma, do Espírito. Chegamos ao versículo 20, mais um elemento que ordena o comportamento interior do crente vitorioso. Comportamento interior do crente. Paulo está sugerindo que a partir deste comportamento, pondo em ordem, podemos externar uma vida ordenada, uma vida excelente, transcendente. Versículo 20, não desprezeis as profecias, não desprezeis a palavra do Senhor sendo pregada, não desprezeis a leitura da palavra do Senhor, não desprezeis as promessas, não desprezeis o anúncio do fim dos tempos, os sinais. Quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvido para ouvir que ouça. Leia a Bíblia, leia livros bons, mas leia também os sinais. O Senhor Jesus queixou sobre os judeus, os estudiosos da lei que não sabiam fazer a leitura dos sinais, não sabiam distinguir os sinais dos tempos. Não desprezeis as profecias. Ninguém terá um mundo interior ordenado sem que o manual do fabricante, sem que a palavra do Senhor, que sabe tudo sobre nós, que sabe tudo sobre a criação, que sabe tudo sobre o ser humano, seja lida, praticada. Não despreze a leitura da palavra. Você tem tempo agora para ler, leia. Comece uma leitura sistematizada, uma leitura devocional. Leia a palavra em vários aspectos, sentidos. Comece estudos bíblicos em casa. Versículo 21. Temos mais um elemento do comportamento interior do crente vitorioso. Examinai tudo, retende o bem. Versículo 21, Paulo volta ao padrão curto, direto, porque não tem mais o que dizer. Não que ele não tenha o que falar, porque tudo já está dito, já está posto, quando ele diz, examinai tudo, retende o bem. Cuidado para não ser enganado. Cuidado com a fake news religiosa, fake news política. Cuidado com os propagadores de fake news. Você tem a faculdade da razão, da inteligência. A queda não lhe tirou isto. Você pode examinar. Examine, você é um ser que examina. Diferentemente dos outros animais,
que não conseguem examinar, arrazoar, você pode examinar tudo. E agora, em tempos de isolamento, você, com mais contato nas redes sociais, com mais tempo para leitura, sem dúvida você está examinando muito. Examine tudo que puder. Mas não esqueça que o complemento do versículo 21 é: retenha. Você tem capacidade de filtro. Você deve aumentar essa sua capacidade de filtro, de filtrar. Você não pode ter uma consciência laxa. Você não pode desenvolver o aspecto da esponja. Retém tudo. Não retenha tudo. Tudo é para ser examinado. Mas não é para reter tudo. Ele qualifica o que temos que reter. O bem. Nós somos seres com essa capacidade mesmo depois da queda. Deus nos concede esta capacidade. Retenha o bem nas redes sociais. Retenha o bem nos telejornais. Retenha o bem das leituras, do que você ouve. Nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. Nem todo mundo que lê a Bíblia está realmente transmitindo a palavra de Deus. Versículo 21, examinai tudo, retende o bem, para que o seu mundo fique muito bem ordenado, para que o seu comportamento interior possa conduzir o seu comportamento exterior, a sua casa. Versículo 22, mais um outro elemento, o último elemento do comportamento interior esperado por Paulo dos crentes de Tessalônica. Versículo 22, ele diz: abstende-vos. São todos verbos. Verbos que nos instigam a um comportamento. O verbo nos lembra, nos evoca um comportamento. Essa é a ação que exprime um verbo. Abstende-vos de toda forma de mal. A rede social, às vezes, nem sempre, nem todos, traz um azedume, traz um pessimismo, uma contaminação, pior até do que, mais letal do que o coronavírus, um medo, uma ansiedade. Abstende-vos de toda forma de mal. O mal praticado, o mal desejado, o mal sentido, o mal falado, o mal da inveja do fuxico, o mal da difamação, o mal externo, o mal interno. Abstende-vos. E aí Paulo diz de toda forma de mal, porque não existe uma forma de mal que seja necessária. Não existe uma forma de mal que seja boa. Por isso ele diz de toda forma do mal. Portanto, queridos irmãos, eu cheguei ao último elemento do versículo 22. Elemento que põe o mundo interior do crente em ordem. O comportamento interior do crente, sugerido por Paulo, do versículo 16 ao versículo 22, elementos que põem em ordem o seu mundo interior. Para elevar essa e equilibrar essa taxa de medo, de ansiedade, de angústia, esse pavor que você tem sentido, esta incerteza quanto ao futuro, a incógnita, este comportamento interior há de conduzir-nos em comportamentos exteriores equilibrados, em ações e reações equilibradas,
Portanto, do versículo 16 do capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses, do versículo 16 ao versículo 22, Paulo traz elementos do comportamento interior do crente. E quem segue estes elementos, e quem pratica esses elementos, sem dúvidas, colherão e colhem um mundo ordenado, equilibrado, um jeito de enxergar, uma visão acurada, um jeito de reagir, de agir e reagir a situações. Mas acredite em uma coisa, não está em você, nunca foi sobre nós, não está em nós, não tem em nós a fonte, não tem em nós a Gênesis, o princípio não está em nós, está fora de nós, mas pode vir a nós, entrar em nós. Não depende de nós, depende de Cristo, pelo Espírito Santo. Você não consegue operar em você mesmo esses elementos, essas qualidades. Não é mantra, não é meditação transcendental. Não é mecânico, não é proforma. É pelo poder do Espírito Santo. E ele é uma pessoa. Não é porque você é equilibrado, porque você não é equilibrado. Não é porque você é sensato, você nunca foi sensato. Não é porque você tem uma educação. Não depende de vós. Não depende do que corre, do que quer, disse Paulo. Mas do Espírito do Senhor. Por isso você tem que se prostrar e orar. E buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Queridos irmãos, até o versículo 22, Paulo nos deu os elementos de um comportamento interior equilibrado. No versículo 23, ele nos dá o fruto de agirmos assim. Ele nos dá a colheita. No versículo 23, ele nos dá o resultado de quem agiu como sugerido do versículo 16 ao versículo 22, como sugerido não, como ordenado do versículo 16 ao versículo 22. Agora, qual a colheita? Qual o resultado colhido deste comportamento interior? Versículo 23 diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vai santificar quem não ora? Vai santificar quem não regozija? Vai santificar quem não se interessa, não está nem aí? Vai santificar quem não se comporta abstendo-se do mal? Então olha o que colhe aquele que se comporta, que tem um comportamento interior, como está prescrito de 16 a 22, olha o que ele colhe, e o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e todo o vosso ser, santificado todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, sem polêmica de divisão aqui humana, de divisão do homem, sem polêmica, mas para dizer o homem total, intocto, completo, o homem inteiro. A paz de Deus é gozada, a santificação do Senhor em todo o vosso ser, na alma, alma ordenada, corpo ordenado, espírito ordenado, porque a alma, o espírito estão coordenando o corpo, coordenando os sentimentos, dirigindo os pensamentos. Não são os instintos que estão dirigindo o servo do Senhor. Não vai ser dominado pela ansiedade, pela uma preocupação paralisante.
porque ele se comporta como Paulo está ordenando, e ele colhe o versículo 23 como resultado. E todo o vosso ser, qual é o todo do ser? Espírito, alma e corpo. Sejam, presta atenção, versículo 23, a penúltima parte, sejam conservados irrepreensíveis. Conservados. Com este comportamento, querido irmão, seu equilíbrio vai ser conservado. A sua paz será conservada. A sua santidade, o seu relacionamento com Deus, a sua oração, conservados, o seu ser conservado. De que maneira? Irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a colheita deste comportamento em nós. E aí a gente chega ao versículo 24, que é a cereja do bolo. Fiel é o que vos chama. Fiel é ele. Fiel é o que chamou. Fiel não é o chamado. Você é o chamado. Você não é fiel. Nós não somos fiéis de maneira total. Não somos fiéis ininterruptamente. Fiel é ele. Graças a Deus, porque quem segura é ele. Quem sustenta é ele. Quem ampara é ele. Quem garante é ele. No pacto feito com Abraão, na aliança feita com Abraão, Abraão dormiu. Quem segurou foi ele. Quem segura é ele. Você vai permanecer fiel porque ele segura. Você vai permanecer salvo, perseverante, porque ele segura você. Versículo 24, fiel ao que vos chama. Agora, ele também o fará. Ele que começou a boa obra vai completar. Calma, não desespera não. Espera. Não desconfia não, confia. Tu tens um Deus fiel, soberano, não perde o controle. Portanto, que Deus em Cristo nos leve a este comportamento interior que vai pôr em ordem o nosso mundo, o nosso ser, alma, espírito e corpo, tudo em ordem, irrepreensíveis. Mas não está em você, não está em mim. Fiel é Deus e Ele cumprirá. Que Deus abençoe a todos. E em breve nos veremos. Faça a sua manifestação aí no Face e participe, o like, compartilhe, diga se gostou e que Deus abençoe a sua casa. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra ministrada aos nossos corações. E nós queremos agradecer a cada um que participou conosco, nossos amigos, nossos irmãos, enfim, todos que poderão estar conosco. Nós somos a Igreja Batista Vida Nova, que fica localizada na Rua 8, no bairro Maringá. Nós estamos também no YouTube. Você vai lá e procura a Igreja Batista Vida Nova Juazeiro. Lá você se inscreve e dá um like, né? Nós contamos com você lá no YouTube também. Deus abençoe cada um nessa noite esteve conosco, né? Podemos ver a irmã Patrícia, pastorzinho, nosso amado e amigo irmão, juntamente com a família, o Alisson, Gleidson Neves, Noêmia, Silvana de Bandiaçu, um cheiro, minha amada, Ana Paula, muitos coraçõezinhos, beijo pra você e Gleidson.
Osana, Bandiaçu, Gledson Neves, Noêmia Neves, todos estiveram conosco. Luiz Nascimento, Carlos Alecrim, um cheiro. Leonardo, Deus abençoe e te traga de volta ao seu aprisco, em nome de Jesus. Rafael, Júnior Dantas, Gina Bandeira, Deus abençoe essa família. Deus abençoe a família Batista Vida Nova. Que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, sobre cada um que participou, que curtiu, que o Senhor possa ter alcançado o seu coração nessa noite, que o Senhor possa de uma forma poderosa ter falado, que, como eu falei no início, que a partir dessa palavra possamos tomar posturas diferentes, possamos levar a nossa vida de forma diferente a ponto de agradar ao nosso Deus. Amém? Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor visite sua família, que o Senhor visite a sua casa. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós agradecemos e deixamos a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre ti e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Já já nos encontraremos, em nome de Jesus. Tenham todos uma feliz semana, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos.